Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao Pod JP Pod. E hoje vamos falar de uma das coisas mais importantes da vida, que é saúde. E o meu convidado é o Igor Vieira, que é médico, é pós-graduado em nutrologia e medicina esportiva e é um entusiasta da medicina integrativa. Acho isso muito bom. Igor, muito obrigado pela sua presença. Poxa, eu que agradeço o convite. Sempre presente, né, cara? Desde quando a gente se conheceu, você já fez live Isso, comigo. Já tinha verdade. esquecido, né? É. Já tinha Você já esquecido. se consultou comigo também. Já, com certeza. Clínica maravilhosa. Ah, Como é que chama a sua obrigado. clínica mesmo? É a Nutrindo Ideais. Ah, A gente tem uma clínica em Ipanema e outra na Barra da Tijuca. show de E bola. agora também já tem algumas filiais aí espalhadas pelo Brasil. Tem em São Paulo, tem em Niterói, tem em Macaé. Tá crescendo. Nossa, eu gostei muito do Ah, atendimento. legal. Excelente. Lugar muito bonito, muito Obrigado. aconchegante. Mas ali não é só você, nutricionista, tem tudo, né? É uma equipe Cardiologista, não é? multidisciplinar, né? Tem praticamente todas as especialidades médicas, né? Dermato, tem ortopedista, tem endócrino, nutrólogo, psiquiatra. Oba, tô precisando. Acho que todo mundo está precisando de psiquiatra. E, Enfim, é bem completo, nutricionistas, professor de educação física. E essa que é a ideia da clínica, né? É ser uma clínica multidisciplinar, aham. porque como você disse aí, eu como entusiasta da medicina integrativa, tem que ter esse olhar integrativo, né? Integral, tanto eh, de, de, de outras especialidades, quanto integral da saúde humana mesmo. O professor de educação física é para montar a série, né? Ali, de acordo com. Exato. Na clínica, ele Ah, faz além na verdade, ele faz exames uhum, que avaliam a taxa metabólica. Então, por exemplo, eu, como nutrólogo, eu preciso de uma avaliação física. Quem faz uhum. essa avaliação para mim é o profissional de educação física e faz também exames para avaliar a taxa metabólica, né? Um termo um pouco técnico, mas é simples. É para avaliar a quantidade de calorias que você gasta no dia. Sim. Então, existe um exame específico chamado calorimetria indireta, e quem faz ele lá pra gente é o professor de educação física. Além de fazer essa parte também de montar o treino, e a gente tenta trabalhar de uma maneira bem específica, né? O treino específico para aquela pessoa, para o objetivo que ela tem, para o patamar que ela consegue treinar. Então, o professor ajuda a gente nesse ponto. Ou seja, uma clínica completa, né? É, Você sai de o lá tratamento transformado. bem individualizado mesmo, É, essa que é a ideia principal. isso é mais E você? Sempre quis ser médico, Igor? Não. Eu tava até conversando com você no início, né? Sim. Que os meus alunos, a maioria, querem ser médicos, né? Tá uma febre aí É, de eu quero ser médico. a medicina é uma profissão muito bonita, né, Aham. e encantadora realmente. E além disso, tem a questão também financeira que acaba chamando a atenção, né, Uhum. que a medicina, no geral é uma especialidade, é uma profissão que ainda paga um pouco acima da média, que vem caindo isso infelizmente, E, e mas tem, ainda e- paga e um tem pouco uma, acima da uma média. outra coisa, uma curiosidade que eu tenho. As pessoas falam muito que é um dinheiro muito rápido, né? Você consegue formar. Exato, é. Isso é Eu verdade? acho que isso aí tá alinhado com o mercado, né, então a Plantão. oferta e a procura, como hoje ainda tem, não posso dizer poucos, tem muitos médicos, mas a demanda ainda é muito maior do que a quantidade de médicos, então você sai cheio de oportunidades para trabalhar, para dar plantão, principalmente em áreas um pouco mais periféricas, né. Uhum. Então você consegue realmente, no primeiro mês ali, já ter um bom salário, mas tem um detalhe, Hum. trabalhando muito, Eu sei. tem que trabalhar muito. 36 Então horas, eu 50 horas. vejo também a profissão como a profissão que mais trabalha, cara. Uhum. Então, se você pensar que um plantão de 24 horas, pô, 24 horas, né? Não, outras especialidades trabalham 8 horas por dia, então seria o cara trabalha num dia ou trabalha em 3 dias. Então, a remuneração hora trabalho, né, talvez não seja tão acima assim, mas acaba trabalhando mais, então ganha bem. Mas voltando à pergunta, É, eu vou voltar agora. é, eu queria ser jogador de futebol, cara. Aham, Assim, minha infância, adolescência foi dedicada a isso. Eu cheguei a jogar, eu sou mineiro, né? Sou aham, de uma cidade chamada Caratinga. aham. Cheguei a jogar no Atlético Mineiro quando eu tinha 15, Ó, que 16 legal. anos. E aí, depois que acabou o sonho do futebol, que realmente vi que não ia dar certo, aí eu falei, pô, agora tem que
arrumar alguma coisa pra fazer, né? E eu Uhum. gostava muito de biologia, gostava muito de química e teve também uma certa orientação dos meus pais também, na época, assim como hoje, né, tinha essa ideia de, pô, medicina, tem que ser médico e tal. Então isso, de fato, influenciou um pouco e graças a Deus eu gostei. Então a Uhum. partir do momento ali que eu entrei na faculdade, eu me identifiquei, gostei, eu fiz numa cidade aqui do interior do Rio, que é Vassouras, que é um ambiente universitário, uma cidade universitária, eu gostei muito. Eu acho que isso é o mais importante, é você realmente gostar daquilo. Então, Uhum. e aí eu passei a gostar e gosto de ser médico. É, e você estava me falando também que a gente logo pensa, né? Ah, eu quero ser jogador de futebol e não gosta de estudar. A gente já É. tem esse preconceito, né? Mas você estava Sim, falando sim. que mesmo com esse sonho de ser jogador de futebol, você gostava de estudar, você gostava dos professores. Sim, sim, exato. Eu sempre tive uma vantagem muito grande que eu gostava da aula. Por Uhum. incrível que pareça, eu gostava de ir para aula, eu gostava de prestar atenção na aula, eu era interessado pelos temas, eu gostava dos professores, sempre fazia amizade com os professores, então isso facilitava muito, porque chegava para a prova, pô, eu já sabia, eu já tinha prestado atenção na aula, então eu estudava ali pré-prova, mas eu não tinha que ficar sempre estudando, pelo menos o que eu tinha na época não me exigia isso, e então eu não tinha o hábito de ficar estudando sempre, mas eu prestava muita atenção na aula e estudava para a prova. E assim foi durante a faculdade também. Uma outra matéria tinha que estudar um pouco mais, tinha que manter um padrão um pouco mais regular de estudo, e, e é interessante isso, porque quanto mais você progride na sua profissão, mais você tem que estudar. Então Uhum. hoje eu tenho Com que estudar todo certeza, dia. com Ainda certeza. mais com esse caminhão de informações que chega, cara. O paciente muitas vezes chega ali sabendo muito do assunto, então eu tenho que saber mais que ele, porque senão não faz sentido ele estar ali. Então eu tenho que estar sempre estudando, mas é isso. Não é que eu gostava de futebol, eu não gostava de estudar. Mas acaba essa correlação. Eu Correlação acho nem que é um sempre preconceito. tem essa É, correlação sempre, é. mas é mais ou menos por aí. Mas assim, uma curiosidade assim, você lembra de algum professor que nessa época ali da sua adolescência te marcou? E Ah, qual é a tem característica vários. assim que você acha que eles tinham Cara, que eu te acho ajudava a que gostar tanto da sala de aula? sim. Eu acho que os professores que falavam a nossa língua, que eram mais joviais, que eram mais acessíveis, Uhum, eles geravam mais admiração. uhum. Então, porque ainda tinham professores que eram inacessíveis, né? Que eram muito sérios e que por mais que fossem extremamente competentes, eles não chamavam tanto atenção quanto esses professores que usavam um linguajar um pouco mais jovem, Se mais aproximava mais dos exato, alunos? tinha uma proximidade maior, não só durante a aula, pela maneira de comunicar, sei lá, algumas gírias. Eu lembro que quando o professor falava uma gíria, eu já Palavrão, palavrão, meu amor, não é? chamava atenção. Pô, esse Eu cara é vejo dos que você é nossos. Ibope. Tem os dois lados, tem gente que critica e tem gente que Sim, gosta. é, Mas o meu conceito de palavrão, que eu estava falando aqui logo no sim, início, eu acho que o palavrão, ele é palavrão quando ele te agride. Agora, nem sempre você fala sim, porra e você tá é, agredindo alguém, exato. né? É, E às vezes a pessoa pode te agredir com palavras bonitas, com sim, olhares, que às com vezes pode ser uma agressão discriminação até muito maior, hein? muito maior, Sim, né? Uma sim. violência. E aí, você queria ser jogador de futebol, mas eu Isso, vejo que você pratica ainda, né? Como é que é isso? exato, é. Até dentro da medicina, eu escolhi uma área próxima do que eu gosto muito de fazer, que é esportes, né? Então, Aham, eu fiz nutrologia esportiva, depois a gente fala um pouco mais disso. Eu uhum, fiz medicina esportiva também, me especializei, fiz pós-graduação em medicina esportiva e hoje disputo campeonatos por aí. Então, uhum, existe um campeonato brasileiro de médicos, hum. que é disputado em São Paulo, e existe um mundial de médicos, então estou sempre disputando e me divertindo jogando futebol, disputo aí umas peladinhas aí Ou seja, amadoras. tá realizando seu sonho duplamente de alguma É, forma, é, né não? é. E hoje, assim, pra galera até que quer fazer medicina, uma das coisas que eu penso assim, qual que você acha que é o maior desafio de ser médico hoje em dia? O maior desafio de ser médico, É, pra quem tá olha, começando. é uma profissão que você
precisa gostar muito de gente, gostar Uhum, muito do ser humano, ter muita uhum, empatia, uhum. ter muita paciência, saber escutar demais. Eu acho que saber escutar não é fácil, né? É. Escutar com atenção. A gente tem uma tendência a querer mais falar do que escutar. Então, eu acho que escutar de verdade é uma tarefa difícil e extremamente importante e essencial para ser um bom médico. É, trabalhar com as dores das outras pessoas, né, com expectativas, então é uma profissão difícil, cara, não é uma Uhum, profissão fácil. Eu acho que são diversos desafios, não tem um que seja o maior, uhum. mas a carga horária é uma carga horária pesada. Principalmente no início, eu acho, né? Até você se Poxa, achar pô, plantões 24, trinta e 36, seis horas. 48 horas, É. passar 2, 3 dias direto trabalhando, Aham. indo de um plantão para outro, e como os custos da faculdade, principalmente da faculdade particular, são caros, muitos já formam meio que endividados, né? Então, tendo que É, trabalhar esse tanto para verdade, tem. pagar e aquela pressão. E, cara, do outro lado ali tem uma pessoa que ela não. Ela tá doente, ela Uhum. tá dependendo de você, tá ali 100% para ela. Então, eu acho que essa dedicação integral à profissão, acho que toda profissão tem isso, né? Mas o médico com um pouco mais de responsabilidade, porque trata ali outra vida, eu acho que esse é o maior desafio, que você tem que estar sempre atento e você não pode errar, né, cara? Então, É, e você tá falando de uma coisa, cara, que eu acho que é importante para qualquer profissão, né? Essa questão de sim, saber escutar. sim. É, acho que foi no último podcast que eu gravei, falaram sobre isso também, a questão do saber escutar. E tem um outro ponto também, que eu acho que é um grande desafio nosso, né? Médico, professor, sei lá, advogado, dentista, que é você entender A dor. a dor do outro, mas Uhum. entender de forma individual. Não Sim, tentar montar um padrão para ficar mais sim, fácil o trabalho, sim, né? sim, é. Eu acho que. É, essa ideia da medicina integrativa, Hum, ela visa isso, porque se você pega, por exemplo, a medicina alopática ocidental, a medicina dos Estados Unidos, por exemplo, a medicina mais tradicional lá, é uma uhum, medicina que é baseada em protocolos, então tudo é uhum, protocolo. E você acaba perdendo um pouco essa capacidade de individualizar o tratamento que faz toda a diferença. uhum, Então, tem que ser um tratamento humanizado, individualizado, cada caso é um caso. O mesmo remédio que funciona numa pessoa nem sempre vai funcionar na outra. Então, tem que estar atento a isso para fazer um bom trabalho. uhum. Eu, por exemplo, eu acho que um grande desafio que eu tenho são com as cápsulas, Sim, né? suplementos. Porque aquela quantidade de cápsulas, Sim, eu acho que, sei lá, o meu intestino não aceita sim, bem. é. Então É, esse é um muitas cuidado vezes também, existe um né? exagero nisso também, né? Eu acho que a suplementação, ela tem que ser num segundo ponto, a partir do momento que já está devidamente alinhada a alimentação, o estilo de vida, alguns hábitos do dia. Então, se você quiser resolver tudo com suplementos, você acaba se esbarrando nessa questão de, pô, Uhum, ali vira um tratamento dificílimo. Eu, por exemplo, às vezes eu pego lá, pô, fazer um exame, suplementar algumas coisas. Eu tenho dificuldade também de uhum. tomar ali durante 90 dias, um suplemento de manhã, outro de tarde, outro de noite. Então, isso tem que ser bem alinhado para que dê certo. E hoje também tem as terapias injetáveis, que Uhum, também facilitam o processo. Então, por uhum, exemplo, se você tem uma deficiência de uma determinada vitamina, hoje está bem acessível você fazer a suplementação dessa vitamina de forma injetável, ou intramuscular, ou venoso. É, acabam, às vezes, confundindo um pouco essa questão com. Existe uma medicina muito capitalista hoje também, né? Então, às vezes aproveitam essa situação para passar também coisas que não deveriam, isso tem que ter um cuidado. Eu uhum, falo isso porque às vezes alguém vai escutar, pô, mas esse negócio de injetáveis, isso aí é charlatanismo e tal. Não, existe a possibilidade de trabalhar com injetáveis de forma séria, uhum, justamente para quem não se adapta a essa suplementação oral, ou uhum. quem não consegue. Tem pessoas que não conseguem mesmo, como você diz, pô, faz mal aquele tanto de cápsula. A cápsula tem ali alguns veículos ali que podem fazer mal para a pessoa. Então tem essa possibilidade dos injetáveis. É, Principalmente para reposições específicas, né? De vitaminas, de minerais, de aminoácidos. aí a gente estava falando também que é a questão do chip também, né? Que é uma das Tem coisas também que hoje, né? você. Os implantes hormonais, né? É, O popularmente você acha que chamado aí vai de ser o chip. futuro?
Existe da também, medicina? existem interpretações disso, né? Então, por Hum, exemplo, o chip da beleza que foi vendido aí durante muito tempo é, na verdade, um implante hormonal de um hormônio específico que ajuda a melhorar a composição corporal. Ajuda a uhum, pessoa a ganhar músculo, a dar uma secada. Só que uhum, isso impacta em outras coisas, então isso tem que ser muito bem avaliado. Agora, os implantes, eu acredito que são, sim, uma parte do futuro. Não que eles sejam o futuro, mas uhum, no futuro isso vai estar bastante difundido, bastante presente, porque facilita o tratamento. Então, uhum, se você, por exemplo, pensa numa pessoa que tem deficiência de testosterona, uhum, ou numa mulher que está na menopausa, e uhum, ela vai fazer reposição hormonal, que uhum, também já é uma barreira que a gente já passou. uhum. Antigamente era aquilo, ó, reposição hormonal, não faça que dá câncer. É, Hoje a própria preconceito. diretriz de endocrinologia fala sobre a reposição hormonal e que pode ser usada de maneira segura e eficiente em alguns casos. Então, hoje a reposição mais tradicional é o gel, então você Uhum. passa um gelzinho ou então um injetável e O o gel funciona da mesma forma? funciona. Nossa, eu tenho uma Todos sensação que não todos funciona, gente. funciona, mas é um pouco mais fisiológico, é um pouco mais Entendi, demorado. Não entendi, vai ser igual o injetável que no dia seguinte você já tem uma dose de hormônio entendi. altíssima no É a sangue. longo prazo, né? É a médio e longo prazo, o que acaba sendo até, em alguns casos, até mais saudável. Então, Uhum, isso tudo é muito relativo, lógico, tem que ser uhum, bem avaliado. Mas o implante é uma maneira, por exemplo, pô, cara, eu tenho que ficar passando o gel ali todo dia. Tem gente que se adapta, tem gente que não. A pessoa que tem indicação de fazer uma reposição hormonal, que vai precisar daquilo pro resto da vida, se ela puder colocar lá um pellet, um implante, que ela vai ficar abastecida de hormônio por 6 meses, sem preocupar com aquilo, pô, pô, do que sensacional. ficar passando todo dia, é uma baita vantagem. Claro que isso tem um preço, isso é É, caro. Mas hoje é bem caro. Eu acho que futuramente isso vai ser um pouco mais barato. Já estão estudando implantes com medicamentos, isso ainda uhum, está engatinhando. Então, ao invés da pessoa que é diabética ter que tomar uma metformina todo dia, ela vai colocar um implante de metformina e aquilo aí vai abastecer ela durante X tempo. Já tem essa linha de tratamento, ainda é uma coisa inicial, mas eu acho que lá no futuro isso vai estar mais presente, mais acessível também. uhum. No lugar de ficar aplicando testosterona, sei lá, de toda semana, de 15 em Exato, 15 dias exato, também, né? Que é um exatamente, porre. exatamente, é. Para quem Mas, tem necessidade, pô, é, imagina uma agulhada de é, 15 dias. é. Hoje também já tem opções de injetáveis de mais longa duração. Uhum, Então, antigamente, a meia-vida, né, de um hormônio desses injetáveis era de 7, 10, 15 dias. Então, a cada 7 ou 10 ou 15 dias, você tinha que tomar uma agulhada lá para abastecer esses níveis hormonais na pessoa que está deficiente, né? Isso é uhum. importante, né? Isso não é para todo mundo. A pessoa que tem uma deficiência, tem um Sim, hipogonadismo e tem que tal. fazer exame, procurar um médico, Exato, exatamente. especialista. Hoje já tem um desses injetáveis que funciona por 3 meses, que é um destilado de testosterona. Então, ele é um injetável, num volume maior, que ao invés de ter que tomar ali agulhada de 15 em 15 dias, 10 10 dias, o paciente pode tomar a cada 3 meses. Já facilitou um pouco também. Uhum. Aí tem todo um acompanhamento, né? Exame de Isso sangue, é essencial, isso né? é fundamental. Isso tem que ser tateado, isso tem que ser ajustado. A cada etapa existe ajuste, existe uma anamnese muito detalhada para avaliar se realmente é viável. E durante o tratamento, tem que ser avaliado também possíveis efeitos adversos, Uhum. impacto em outros sistemas corporais, enfim, isso É. é bem delicado. Eu como já fiz o tratamento com você, eu lembro que você chega, você pergunta, quer saber dos Não, detalhes. uma horinha ali de Eu doido já pra investigação. começar na testosterona. Mas e a testosterona? Que É, hora que ela entra? verdade. Isso é muito legal. Mas chegando num ponto importante, assim, né? Eu acho que muitas pessoas devem te procurar para buscar o corpo ideal, o corpo perfeito. Sim, E muitas vezes a gente acha que o corpo ideal é aquele corpo magro, né? sim, E muitas vezes, para ser saudável, para conseguir esse corpo magro, você acaba não buscando de verdade a questão sim, saudável da parada. exato. E aí, Cara, é isso. qual é o desafio para lidar com esse corpo padrão, Sim, sendo que ele precisa se tornar saudável? saudável. É. Então, você descreveu aí o maior dilema de quem trabalha
de forma séria com o emagrecimento, Uhum. que é o imediatismo, né? Uhum. Aquela busca desenfreada, rápida, por um padrão estético, sem levar em consideração saúde. Uhum. E muitas vezes isso entra em conflito. O exemplo mais comum e que é uma causa do efeito sanfona, a gente ouve falar muito sobre efeito sanfona, né? A Uhum. pessoa que tá magra, que tá gordinha, ela emagrece, e ela engorda de novo, emagrece, e fica nesse efeito sanfona, e que isso hoje a gente sabe que é muito mais do que frustrante. Até um tempo atrás a gente fala, pô, cara, perdeu peso, ganhou de novo, é Uhum. frustrante. Mas não é só frustrante, faz mal demais, faz muito mal. A cada etapa que ela perde peso e ganha o peso de novo, é mais difícil dela perder. Então, o corpo vai se treinando a engordar. Entendi. E isso seria melhor essa pessoa ficar com aquele peso alto durante todo esse tempo que ela perdeu e ganhou, do que esse perde e ganha. Uhum. Então, na hora de montar um tratamento, antes de pensar no emagrecimento, eu tenho que pensar, poxa, como que esse emagrecimento vai ser sustentável? Como que ela vai sustentar isso? Porque se eu montar uma estratégia de emagrecimento sabendo que ela não vai conseguir, depois de 2, 3 meses, seguir com aquilo, e ela vai ganhar peso de novo, isso é muita irresponsabilidade da minha parte. Uhum. E a gente vê muito isso por aí, das pessoas entrando em tratamentos extremamente agressivos para perder peso, e ou por questões do próprio tratamento, de ser restritivo demais, de envolver uma rotina que não é a realidade da pessoa, ou de envolver medicamentos que ela não vai conseguir sustentar aquilo a médio prazo, até por questões financeiras, ela Uhum. entrar num tratamento, emagrece pra caramba, de maneira errada, e aí Uhum. depois que acabou o tratamento, ela ganha peso, e isso não foi saudável. Então, tem que trabalhar isso com muito cuidado, você tem que calibrar ali as expectativas com o paciente, falar, ó, a realidade das coisas é essa, o que você precisa hoje é isso. E se o seu objetivo é emagrecimento, talvez tenha algumas etapas antes disso, desse emagrecimento, para que você chegue lá. Um exemplo muito comum é quando a pessoa chega para emagrecer, mas ela não tem massa muscular. Isso é muito Uhum. comum. A pessoa tá gordinha, ela tá acima do peso, mas você vai fazer a avaliação física e mostra que ela não tem músculo. Uhum. Então, nessa pessoa, eu preciso trabalhar a massa muscular, eu preciso que ela ganhe músculo. Para Uhum. ganhar músculo, precisa de comer. Uhum. E se comer, talvez num primeiro momento ela ganhe peso. Uhum. Isso é um caso específico. Uhum. Só que isso não entra na cabeça dela. Poxa, não, eu quero emagrecer, eu não vim aqui para ganhar Entendi. peso. Cara, mas para você emagrecer, você precisa ganhar Cara, músculo. que interessante isso, hein? Porque a sua taxa, a gente tem essa taxa metabólica que eu citei lá no início, que é o Aham. nosso gasto calórico. Aham. Emagrecer depende de um balanço de calorias. Você tem que ter um bom gasto calórico e você tem que ter um consumo controlado. Se você não tem esse bom gasto calórico, o seu consumo vai ter que ser muito restrito. Uhum. E essa restrição, às vezes, chega a um ponto de não ter nem o suficiente para pessoa sobreviver bem, para ela viver Entendi. bem. É tão pouca comida para ela emagrecer, porque o gasto calórico dela é baixo, que fica inviável. Então, poxa, eu preciso subir esse gasto calórico, eu preciso fazer você ganhar músculo. E aí a pessoa tem que comer mais, mas ela quer emagrecer, ela acha que tem que comer menos. Então fica esse conflito. Eu acho que deve ter uma outra questão também, né? Às vezes você acha que tá emagrecendo, perdendo gordura e tá perdendo músculo. Rola isso? Muito, muito. Aí você fica, emagreci. Isso rola demais, principalmente com dietas muito restritivas e com Mas o exercício errado, tá, que isso desculpa. existe também. Pode falar. Uma curiosidade, tá? Eu não sou médico. Uma curiosidade. É, você pode emagrecer perdendo a massa. Essa pergunta deve ser muito idiota, mas tudo bem. Você pode emagrecer perdendo a massa muscular e não perdendo a gordura. Entendeu minha pergunta? Pode. Geralmente, um pouco de gordura sempre vai embora, mas Entendi, pode ser que você perca mais músculo e gordura. Isso entendi. pode acontecer e não é tão E isso não é anormal assim. saudável, né? Porque o Isso é músculo é péssimo. O necessário. músculo é um dos tecidos mais nobres que a gente tem. Uhum, Nunca a gente pode perder, sempre tem que ganhar ou manter. uhum, Então, isso é péssimo, péssimo mesmo. Isso aí ativa mecanismos contrarreguladores que fazem o nosso corpo entender que existe um problema muito sério. hum, Se você pegar os nossos ancestrais, hum, eles perdiam músculo quando realmente não tinha comida. Eles tinham épocas de escassez total. uhum, Aí perdia músculo. Isso ativava ali mecanismos que faziam ele se defender do emagrecimento. Aí o corpo funcionava mais lento ainda, para não perder mais peso. uhum.
E aí isso na época era viável porque não tinha comida, então realmente tinha que funcionar o corpo mais lento. Uhum, Hoje, quando o corpo começa a funcionar mais lento, naturalmente a pessoa comendo mais, ela acaba engordando com muita facilidade. Então uhum. quando você entra numa dieta que você perde músculo, pós-dieta, certamente você vai engordar. Porque o seu Entendi, metabolismo caiu muito. Se você perdeu músculo, seu metabolismo está mais lento. entendi, A taxa metabólica, ela depende muito da quantidade de músculo que a pessoa tem. A entendi, maneira mais fácil da pessoa ser magra é ela ser forte. entendi. E aquela famosinha barriga, cara? Como é que a gente resolve Barriga é isso? difícil, né, cara? Por que a barriga? Porque que o grande Barriga é lan difícil é mesmo. a grande procura? Perder a É uma barriga, das secar grandes a procuras, barriga? sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é o grande problema, né? É, Eu posso a falar bar... problema? sim, pode ser que às vezes seja, pode ser que às vezes não. Às vezes é Hã, uma questão estética. tá. Mas essa gordura abdominal, muitas vezes ela está envolvida também com fatores de risco cardiovasculares, né? Sim, Então, sim. realmente a barriga, ela pode ser um problema. É uma reserva primária de gordura, então, na maioria das vezes, ela é a primeira a aparecer e a última a ir embora. Uhum, Então, e não tem nada que faça perder só barriga, a não é, ser uma cirurgia. entendi. Perder barriga é emagrecer. Se você ainda tem barriga, é porque você precisa emagrecer. Mas aí é muito comum a pessoa falar: pô, doutor, mas se eu emagrecer mais, eu vou ficar com as pernas muito finas, com os braços muito finos. Então você tem que ganhar músculo, para não Entendi. ficar nem com as pernas nem com os braços finos. Sim, Mas se tem reserva de gordura na barriga, é porque você precisa emagrecer um pouco mais ainda. Não tem mas como perder só a barriga. aí como é que faz então? Pra perder essa barriga e vai ter que malhar mais? É o aeróbico, é Tem a que ser, tem que alimentação? ser definida uma estratégia específica, né? Então Entendi. isso Que é depende muito de como a pessoa do tá. indivíduo, Mas por de cada exemplo, um. vamos usar você como exemplo, então Hã, pode? Você tá incomodado com sua barriguinha, não? tô, Tá. claro, muito. Você tá malhando? Tá na academia? Tô malhando. Tá. Quantas vezes por semana? Cara, quase todo dia. Quase todo dia, tá. Então, e você tá comendo o suficiente pra ganhar uma massa muscular? Isso Engraçado. é relativo. Eu acho, cara, que eu fico nessa de não querer comer muita eu fico mais na proteína. Sim, fica mais proteína. É, Então, mas eu fico preocupado em comer por conta da barriga. é, então assim, perder essa barriga envolve um déficit calórico, Hã, envolve uma restrição alimentar. Então aham, a gente tem que calcular como que tá a sua taxa metabólica. Então, vamos supor que você gaste 2.000 calorias por dia. Eu aham. tenho que criar uma dieta com um déficit calórico para que haja perda de gordura. E essa gordura da barriga demora um pouco mais, mas ela vai embora. Mas se por acaso ela não for embora em 2, 3 meses e você começar a perder músculo por causa Uhum, dessa dieta restritiva, a gente uhum. tem que esquecer a barriga um tempo. Ó, essa barriga a gente vai deixar Ah, perder. Eu vou focar em interessante. ganhar músculo para você ganhar uma massa muscular, esquecer o emagrecimento durante um tempo. Olha que legal. Claro que também não é esquecer e deixar de lado. Esse ganho de músculo também tem que ser programado e ajustado dentro de uma dieta saudável. E aí, nessa etapa, 3 meses, eu vou fazer com que você suba a sua taxa metabólica, fique mais forte e depois eu volto com a estratégia de emagrecimento, para que você Hum, volte a ter um déficit calórico. Então, tem etapas, não dá para ser tudo de uma entendi, vez, sabe? entendi. Então, em alguns casos é mais simples, mas tem casos que você tem que ir por etapas. Uma etapa é a etapa de ganhar músculo, a outra etapa é a etapa de perder gordura. E aí, com o tempo, você vai atingindo o resultado Eu acho que a gente gosta de pular essas etapas, né, porque como você tá focado na barriga e muito, você pensa: muito. "Esquece Todo mundo. tudo e quero Imediatismo, é perder". aquilo que eu falei no início, né? Existe um imediatismo. E o mercado médico, principalmente da minha área, muitas vezes segue esse imediatismo, oferece esse imediatismo, né? Então Uhum, isso é muito perigoso, porque uhum. é muito comum o médico ou o nutricionista falar que o paciente vai perder aquilo em 2 meses e montar uma estratégia para aquilo, mas ele não está pensando nos meses seguintes. Se você coloca numa estratégia muito agressiva, aquilo vai fazer perder massa muscular e depois a pessoa vai ganhar peso de novo. Isso é fato. Aí a barriga volta Maior ainda. maior ainda. Volta maior ainda e ainda cheio de Problemas. entraves para aquilo ali, para que aquilo ali suma de novo. E até psicológico, sabe? Você coloca o seu corpo sobre um estresse de restrição muito grande, aquilo pode ativar impulsividade com a comida, pode ativar compulsão. Então, enfim, isso é delicado, é um assunto delicado. Cara, você falou de entraves, eu vou mudar de assunto agora rapidinho. Porque entraves é uma das palavras que eu falo para os alunos usarem em redação. Uhum.
Legal, bom. Você contou, eu Se eu esqueci soubesse disso lá na minha redação. você contou, eu esqueci de puxar esse assunto logo no início, que a redação ela foi um problema Foi, na sua vida de sim. estudante para chegar à medicina, né. Conta um pouco dessa história pra gente. É, quando eu estava prestando vestibular, a minha ideia era federal. Pô, quero passar federal, estudei a Aham, vida inteira escola particular, eu tenho que passar no federal, aquela ideia. aham, E, e aí eu sou de uma cidade bem pequena, em Caratinga, fui estudar em Juiz de Fora, que já era um centro universitário e uhum, tal. E aí fiz cursinho e passei na. Aí eu lembro que eu fazia sempre Juiz de Fora, Unirio e o FMG. O aham, FJF, Unirio, o FMG. aham. E aí, desde o meu Você primeiro fala desculpa, você fala sempre, porque você tentou quantas vezes? Quantos anos? foram terceiro ano e mais 2 anos de cursinho. Ó, isso é importante, É, não desistir dos sonhos, né. sim, sim. E aí, desde o terceiro ano, eu fiz um vestibular para particular e eu passei. Aham, E aí, nesse primeiro ano, o meu pai falou: não, você quer federal, tenta mais um pouco, tal. Aí no segundo ano eu fiz de novo. E nesse segundo ano, eu passei para a segunda fase. Na época tinha isso, era a primeira e segunda fase. uhum, Tinha essa força do Enem hoje, né? uhum. E aí eu passava sempre para a segunda fase, e aí na segunda fase eram provas discursivas. Ainda tem a UERJ tem isso ainda. Tem isso ainda, né? Aham, E aí eu fui, e aí Juiz de Fora eu lembro que era todas as matérias discursivas. Pô, aham. sinistro, né? Pesadíssimo. Imagina, matemática, física e tal. É, cara, é foda mesmo. É, a Unirio eu acho que era mais específica, e a UFMG era mais específica. E eu passava super bem para a segunda fase, e na segunda fase, na UFMG, era específica de Química, Biologia e Redação. Uhum. E aí, Química e Biologia eu fui muito bem. Eram as matérias que eu gostava. Tipo, sei lá, fiz 90% da prova. Hum. E Redação eu fiz 30% da prova. E que me tirou, porque se eu tivesse feito 60%, eu Você tá tinha falando passado 30 de 100, né? 30 de 100. Cara, mas é tipo, Foi praticamente muito não ruim, saber né? fazer. É, Porque você não tinha aula de redação, não se preocupava com olha, isso, não queria fazer, o achava meu foco era chato. Juiz de Fora, né? Então, o Juiz de Fora não tinha redação na segunda fase. Eram discursivas das outras matérias, mas não tinha redação. Entendi. Então, realmente, eu não estudei. Eu lembro na época o pessoal fazia cursos paralelos de redação e tal. Eu falei, Uhum. não vou fazer não e tal. Entendi, Me dei mal. entendi. E aí, eu lembro que eram 10 redações na prova, né? Era 10 redações de 10 linhas cada uma. E eu já saí falando, cara, isso aqui não deu pra mim, não. Fui muito. 10 redações de 10 linhas. É, Olha, gente. eram 10 redações de 10 linhas. A Unicamp que também tinha tem uma coisa, eram 3 redações, agora são 2. E que são gêneros diferentes ainda, tá? Então, ou seja, não é só dissertação argumentativa, você pode Sim. chegar lá e tem que fazer uma carta, Tá ou doido. você tem que fazer uma narração sobre um tema que mas é muita sacanagem, né, cara, eu Sim, é. acho. Um tema que você não tem a mínima É. noção, igual o A tema do Enem. redação hoje tem muita força, né? É, Porque eu acho que na medicina ela então, explora, federal, ela explora tudo ali é, do aluno, né? é. Então, Você prova que conhecimentos realmente você está gerais, preparado. Eu exatamente. acho que é uma das melhores Sim, provas sim, que sim, tem, não puxando linha pro meu, mas eu acho que é uma que realmente você tem que saber pontuação, organizar sim, ideias, sim, sim. defender um tema, E hoje, por aprender a se exemplo, eu virar no vejo Twitter. na minha área, eu sou um pouco bloqueado para rede social, por exemplo, que é uma baita ferramenta, mas eu Uhum, tenho uma certa dificuldade. uhum. Talvez esteja até aí, né? Essa dificuldade de Você diz o comunicação, quê? Por conta da escrita, você fica com medo de escrever um pouco de errado? timidez. Não, até que na parte escrita eu vou bem, mas de botar a cara ali mesmo, de comunicar, de Você falar. comunica super bem, está aqui. Mas é Na época porque a câmera tá lá, eu nem tô olhando. na Eu tô época olhando da você. live que a gente fez também, você comunicou super bem, às vezes é só É, uma é um entrave. às vezes é só uma tá se Mas, exigindo demais. mas eu acho que a redação ela traz isso, né? Essa característica de explorar a comunicação, porque você tem É. que comunicar ali. E isso em qualquer profissão hoje, cara. Na minha área, por exemplo, a pessoa que se comunica bem, até ali dentro do consultório, na relação médico-paciente, a comunicação é fundamental. Então a redação ela traz essa Agora, parte. você tá falando dessa dificuldade, cara, e da importância da redação, a letra do médico, vamos lá, mito ou verdade? Uma vez me falaram que o médico tem essa letra toda, eu tô com na dúvida se é com S ou com Z, Aham. aí eu Sim, sim. tem a ver Não, cara, eu acho por que 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 todo médico tem acho que você não lembro da sua letra.
Todo médico tem essa letra que você custa pra entender. Sim, na verdade, eu acho que, Me falaram que era uma questão no geral, acho que todo hã. mundo tem a letra meio ruim. A do médico é a letra que você vê mais. Aham. Concorda? É porque, pô, você tá toda hora vendo a letra dele ali. Se colocar no geral, todo mundo tem a letra meio ruim. A minha As, é ruim, as, você as, acredita? as meninas, as mulheres médicas, por exemplo, eu vejo que elas têm uma letra ótima. No Uhum. geral, é mais os homens. Não sei se isso é uma característica Mas eu não tô geral de nem todo mundo. falando de letra feia não, é uma letra ilegível às vezes, você não Ilegível, consegue exato. entender. Uma coisa, por exemplo, os meus problemas com letra geralmente eram na época dessa correria de plantões. Entendi, faz Cara, sentido. era muito corrido, você tinha que atender Tem que 40, escrever 50, muito. 60 pessoas. Entendi. Eu faço um ambulatório de endócrino hoje, que eu atendo, que é numa clínica popular, tiro um dia da semana para isso, e aí eu atendo 40, 50 pessoas no dia. Aí, Uhum. cara, de vez em quando, eu assim, ô doutor, Não, então, farmacêutico entendeu sua letra aqui não. mas isso que você tá falando foi até uma brincadeira que eu fiz em relação à ortografia e tal, etc. Eu tenho essa questão, cara, como eu corrijo muitas redações, uma vez eu escrevi para o aluno assim: "Melhore a letra", juro. Tá vendo? Aí eu coloquei pra ele: "Melhore a letra". Sim. Ele de boa: "Professor, não entendi não". Falei: "Você tá É. de sacanagem, velho". Ele não entendeu, realmente a minha letra é muito Aí, corrida. tá vendo? Hoje eu não tenho letra bonita mais, faz todo sentido. É. Eu imaginei que fosse isso. Porque como eu E- quero ganhar tempo, a minha letra é horrível, Sim. velho. E Ela tem, não é legível, então e tem demora muito. várias. Mas tem várias brincadeiras com a letra de médico, por isso que eu Sim, sim, falei. não, no geral é ruim mesmo. É. No geral. Não, tem umas, cara, que eu acho até que é. Porque a minha, mesmo quando é ruim, se você esforçar ali, você entende. Mas tem uns colegas que realmente Não, fazem a uma minha é coisa horrível. que não dá pra A entender, minha é cara. muito ruim justamente pela pressa. É. Tenho que escrever muita coisa, eu tenho que ganhar tempo. Sim, e é um documento, né? A receita ali tem que estar comunicando bem, porque, É. poxa, talvez é o legado da consulta é a receita ali, então tem que estar legal. Uma coisa da letra em relação a abreviações também, Isso. então tem que tomar cuidado com isso. Tem algumas questões que eu já vi sobre letra e comportamento, né? Tem Eu algumas, também já vi isso. algumas correlações. A pessoa que é mais ansiosa tem a letra assim, assim, assado. Você conhece alguma coisa sobre isso? Não, não conheço, mas uma vez, quando eu era adolescente, um psicólogo Hum. começou a me analisar pela letra. Aí eu lembro que ele falou Eu acho várias que tem coisas, ó, essa, você tem 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 essa linha isso, aí, tá? tem a questão do que a gente estava falando da medicina integrativa, né, por meio Aham. dos dentes, né, você Tem. consegue falam Então, aquela hora eu tava tentando lembrar e agora veio o nome aqui na minha cabeça. olha Na verdade, é uma terapia. Isso surgiu porque a gente estava falando de medicina integrativa, né? Então, é, a medicina integrativa tem muita coisa muito polêmica ainda, coisa que tem que ser colocada em prova e tal, uhum, mas isso veio por causa da nossa conversa. Se chama terapia neural. A uhum. terapia neural, ela faz essa abordagem, eu não sei exatamente como funciona, mas que você avalia a arcada dentária e que você avalia ali a harmonia do sistema nervoso e você faz ali algumas abordagens específicas com procaína, enfim, uma coisa. Como se o dente tivesse ligado a um órgão, alguma coisa Exato, assim. Tem a exatamente, é coisa com o por pé aí. também, com os dedos também, né. Tem também, tem Tem essa também, tem tem essa também. questão. Mas voltando no assunto do seu trabalho, que o foco é o emagrecimento, né. Como é que você enxerga, por exemplo, essa coisa da internet hoje em dia, romantizar, eh, um um trabalhar contra a questão da gordofobia? Como é que Uhum. você enxerga isso? Trabalho. Um corpo saudável, como é que você entende um corpo saudável, por exemplo? Bom, é uma situação bem delicada e que tem que É, ser vista com muita responsabilidade. eu acho também. A gordofobia ou qualquer fobia não é legal, né? É, Então, isso aí realmente a exatamente. gente tem que Eliminar. eliminar, exato. Agora, você também romantizar uma situação que pode ser patológica Uhum, também é um problema sério. uhum. Então, eu acho que tem que ser visto com bastante responsabilidade e com a real necessidade de, pô, aquilo ali cabe um tratamento. Não dá para um tema que tem sido muito usado é do gordo saudável, né? Então, Uhum. será que existe o gordo saudável? Eu realmente tenho pacientes que estão com sobrepeso, estão com obesidade, que se você destrinchar os exames deles ali, tá tudo normal. Ou ao contrário, né, às vezes a pessoa é magra, Ou o contrário. sarada, tem um corpão. Ou o contrário.
Só que eu posso falar que Corpão esse... que eu falo é o padrão, né? Sim, dentro ali do IMC, É, digamos é, assim, é, é. adequado. Mas será que esse paciente que está com sobrepeso, obesidade, que está com os exames todos normais, que popularmente é chamado de gordo saudável, será que ele realmente é saudável? Olha, É, boa pergunta, hein? você não está avaliando de maneira integrativa esse paciente quando Hum, você diz que ele é saudável. Você está avaliando os exames. Agora, se você pensar na parte de problemas articulares, por exemplo, uhum, certamente a articulação do tornozelo, do joelho, do quadril, da coluna está sobrecarregada e vai uhum, ter uma vida útil menor do que se ele tivesse com o peso adequado. Se você pensar em questões como câncer, por exemplo, câncer, a população que tem mais predisposição a ter câncer é a população obesa. A obesidade, ela traz essa predisposição a diversos, se não todos, praticamente todos os tipos de câncer. Então, se você pensar de uma maneira projetiva, né, se você projetar o futuro, e nem sempre um futuro muito longínquo, não, para um futuro próximo, aquilo passa a não ser tão saudável assim, já uhum, que existe essa relação de causalidade da obesidade com diversas outras doenças, cardiovasculares, câncer, doenças articulares. Então, eu acho que tem que ser tratado, cara. Se uhum. tá acima do peso adequado, se você tem um percentual de gordura elevado, isso cabe um tratamento, cabe uma análise. Nem sempre vai ser preciso remédio e tratamentos agressivos. Não. Pô, peraí, vamos ver como adequar esse peso, porque Uhum, estar num peso, estar numa composição corporal, porque nem sempre o peso. Às vezes a pessoa tem 100 quilos, mas ela, pô, tá num percentual de gordura ótimo. Então não é o uhum, peso, é a uhum, composição corporal. Eu acho que a composição corporal por si só define. É importante para estabelecer esse diagnóstico de saúde. uhum, Então, não. Você pode pensar que existe um gordinho sem doença naquele momento. uhum. Mas saúde não é ausência de doença. Olha, Saúde é um bem-estar físico, mental, social, cara, espiritual, emocional. E isso eu acho que é muito mais complexo do que simplesmente não ter doença. é um todo, né? Exato. É um todo. E, cara, eu tava pensando numa coisa que, nesse assunto aí, um pouco polêmico agora, eu diria. Mas olha só, a gente fala muito de alimentação saudável, né? Uhum. Mas a gente tem a questão, por exemplo, dos agrotóxicos. Então, por Certo. exemplo, eu penso muito sobre isso. Eu tô comendo essa salada aqui, esse Uhum. legume aqui, tô me alimentando saudavelmente, Uhum. mas a gente sabe que hoje em dia é complicado. O Sim. que você tem a dizer sobre isso? Porque eu posso realmente estar me alimentando bem, entre aspas, Uhum. só Uhum. salada, 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 mas aquilo ali tá cheio de agrotóxico. Sim, Como é pode que a gente acontecer. faz? Como é que a gente resolve isso? É, realmente, isso é uma questão que tem que ser discutida e existem aí regulamentações, né, para essa questão de agrotóxicos, que também são polêmicas, É, então a gente não sabe até que ponto é, isso é realmente certo e tal. Mas assim, hoje tem a possibilidade de você, através de algumas coisas em casa mesmo, você tirar um pouco desses agrotóxicos. uhum, Então, tem algumas coisas que você compra para limpar os vegetais, tem algumas uhum, coisas que você, eh, por exemplo, tem uma solução de Lugol, que é uma coisa que é uma solução de iodo, que tem algumas técnicas ali de você usar e que teoricamente isso vai ajudar a diminuir um pouco os agrotóxicos dos vegetais e tal. Então, eu acho que entender um pouco sobre como preparar esses alimentos é uma questão importante. A busca pelos orgânicos, ela é importante, mas infelizmente ainda são um pouco caros, né? Os orgânicos, mas estão também cada vez mais presentes. uhum. Então, buscar esses vegetais de origem de produções um pouco menores, de produções familiares, os orgânicos Orgânicos, realmente né? são importantes. Agora, se você me perguntar assim, cara, é melhor não consumir por questão de agrotóxico, ou consumir mesmo sabendo que tem ali o agrotóxico, na minha opinião, é melhor consumir. Se você Uhum, só tem acesso àquilo, eu não tenho dinheiro para comprar orgânico, eu não quero saber de preparo do alimento,
consumir É. vegetal é inegociável, sabe, para a saúde. Não tem como você ter saúde plena sem consumir vegetais. Essa é a minha opinião. Tem a turma da dieta carnívora e tal, respeito também, mas na minha visão, no meu entendimento, o que eu já estudei, o que eu vejo na minha realidade, tem que consumir vegetais e tem que ser todo dia, senão você vai pagar o preço disso em algum momento. E se esses vegetais vierem com agrotóxicos, e se só for essa opção, o risco-benefício ainda acaba valendo, sabe? Tá, me veio uma outra dúvida aqui agora. Por exemplo, não gosto de verdura, legumes, eu vou substituir, os legumes e as verduras por vitaminas, aquelas Ah, vitaminas em não, cápsulas. Não dá o mesmo efeito. nem perto. Não É tem. mesmo? Ixi, Aí eu só nem. como arroz, feijão, proteína, mas eu me alimento com vitamina da Vitamina. farmácia. Tá se enganando, tá gastando dinheiro à toa, vai ter problema sério. É Cara, inegociável, é essencial. A natureza impôs poucas coisas pra gente funcionar eu bem. achei que. Uma delas é comer vegetais. É comer vegetais, é bater a meta de proteínas que você precisa no dia, que essa é uma questão que a maioria das pessoas não bate. É Aham. fazer algum tipo de exercício para usar da sua anatomia, usar da, 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 de toda a Gente. nossa conformação física. A gente é desse jeito por diversos motivos, entre eles os exercícios que os nossos antepassados faziam. Se a Uhum. gente não fizer, a gente vai estar. É igual você ter uma máquina ali e não usar ela. Ela vai estragar com muito Entendi. mais facilidade. Então, essa manutenção da nossa saúde depende de boas proteínas, depende de vegetais. Não tem como. Comer mesmo. Não Não adianta tem ir pro como. Sim. polivitamínico. Não. O polivitamínico pode ser usado e Mas pode não ser bem substitui indicado. 100%. Não, longe, longe, longe. Você Hum, tem ali a. Primeiro que eu acredito que tem muitas coisas nos alimentos que a gente nem sabe que tem ainda. Que a gente ainda entendi. não decifrou. Você pega ali uma cenoura, você sabe que tem ali fibras, vitamina A, que tem ali carotenos e tal. Isso é o que a gente sabe. Mas e Aham. o que a gente não sabe daquele alimento ainda? Imagina, a gente não sabe tudo. É verdade, nunca pensei nisso. Cara, aquilo ali tem coisa demais, aquilo ali tem uma energia vital ali, um negócio sinistro. Então, se você pensar nesse ponto, já. Agora, pelo que a gente já sabe que ela tem, fibra, por exemplo. Fibra é um nutriente essencial. A fibra ela vai cuidar do nosso intestino, e o nosso intestino hoje é o órgão da vez, né? Uhum. Todo mundo fala É, muito de é intestino verdade. impactando na saúde Que física, é o segundo mental, cérebro, você que na tem. nossa imunidade, e de fato ele é realmente muito importante. É um órgão enorme e que, se ele estiver sendo mal cuidado, vai ter uma repercussão sistêmica muito, muito grande. E a fibra é essencial para cuidar desse órgão, então não tem como. O mau cuidado que você fala é o não se alimentar bem, né? Não se Tipo, alimentar bem e esses não se fast alimentar. food. É, tanto por essa parte do alimento ruim, mas também de não comer o que tem que comer. Uhum. Eu, por exemplo, a minha maneira de trabalhar, ela é muito mais voltada para passar para o meu paciente o que ele tem que fazer Uhum. do que ficar falando o que ele não pode fazer. Entendi. Se ele preencher a rotina dele com o que ele tem que fazer, naturalmente ele vai diminuir o que ele não pode fazer. E se ele fizer, isso vai ter um espaço pequeno e aceitável e que não vai me Entendi. atrapalhar tanto. Porque Entendi. se eu passar, ó, você precisa fazer isso é meio que inegociável. Esse Uhum. tipo de treino hoje, esse tipo de alimentação hoje, claro que isso pode ser discutido, né? Isso Uhum. pode ser discutido, adequado, individualizado, mas treinar, comer e descansar, isso é inegociável. Você tem metas a cumprir nesses três pilares. Uhum. Se você cumprir essas metas e fizer isso, e isso tem que ser também, tem que rolar uma empatia muito grande. Eu tenho que montar, e aí aí que é o segredo, eu tenho que montar dentro de uma coisa que ele vai conseguir fazer. Conhecer o paciente, a rotina dele. Exato, tem que. Se rolar isso, naturalmente o que não pode, Não, ou vai ter um espaço muito pequeno, ou não vai impactar tanto. eu tenho uma história ótima em relação ao que você está falando, porque a primeira vez que eu fui procurar um nutricionista e que eu queria muito modificar o meu corpo, devia ter uns 20 e poucos anos, eu falei com ele assim: pode colocar a dieta que você quiser que eu dou conta. É sempre assim. Cara, sério. Mas eu tava com a sensação de que eu Sim, queria sim, mudar meu corpo, sim, que sim.
Aí ele deixou o telefone dele comigo, né? E eu ligava pra ele, posso comer o McDonald's? Eu era fã de McDonald's. Eu não Uhum. consegui dar conta, cara, Sim. daquela dieta. Em uma semana, aquela dieta era um inferno pra mim, Pois é. né? Isso é bom. Então, nessa dieta adequada, se você gosta de McDonald's, o McDonald's vai estar presente ali. Aham. Não fala Ele isso só não, não pelo amor vai de estar Deus. ele só não vai estar presente se a gente perceber que ele te faz muito mal. Então, assim, pô, eu gosto muito de doce, muito. Mineiro viciado em doce. Nossa, eu pensei nisso agora, irmão. Eu gosto minha muito de cabeça. doce. Quero Se eu comer, doce de abóbora. exato, todo tipo de doce, né? Mas ainda bem que numa quantidade aceitável, assim, não me faz mal. Mas se eu exceder, me faz mal. Mas tem pessoas que têm intolerância à lactose, por exemplo. Ela gosta Uhum. muito de brigadeiro, mas ela tem intolerância à lactose. Uhum. Então ela não pode comer brigadeiro porque vai fazer mal para ela. Uhum. Esse alimento realmente não pode. Uhum. Esse é o único, pô, se te faz mal, você tá comendo uma coisa que te faz mal diretamente aqui, de maneira aguda, esse a gente costuma tirar e tentar substituir por alguma coisa parecida, ou dar alguma solução. Agora, não, pô, brigadeiro é um alimento que não ajuda no emagrecimento, mas eu gosto muito e não faz mal. Você gosta muito? Gosto muito. Pô, então vai Cara, estar aqui. Eu vou simplesmente calcular o quanto você pode, no geral, essa meta calórica e, pô, se isso é importante para você, isso vai estar na sua dieta. Esse é um ponto importante. a gente que é mineiro, né? Cara, doce de abóbora, doce de leite, doce de Pô, mamão. doce de leite. Vamos lá, doce de abóbora ou chocolate 70%? Doce de abóbora sem açúcar ou chocolate 70%? Doce de abóbora sem açúcar É, ou chocolate ou 70%. chocolate 70%. Ambas são boas opções. Ah, é? Eu vou nos dois. É? É. É McDonald's ou... Outro. Aí é outro. Brincando. Agora, sobre essa questão do açúcar, né? E aí eu tava pensando uma outra coisa aqui também agora, a compulsão alimentar. Mas só voltando, Ah, McDonald's ou Madeiro, por exemplo. Que Madeira me patrocina, tá? te patrocina? Mentira. Não, porque eu ia falar que é ele É meu mesmo. sonho. Não, porque McDonald's quiser patrocinar, aí aí dentro eu vou parar de dessa, chamar vocês. Sacanagem. dentro dessas opções, você tem opções mais e menos saudáveis. Então, por exemplo, nem sei se o madeiro é tão saudável assim, mas você pega ali, é uma carne um pouco mais artesanal, é um pão mais artesanal e tal. Então, dá pra ter um hambúrguer saudável. Essa que é a Então, questão, sabe? ô Igor, você tá contando isso, falando disso, voltando àquela história do início do nutricionista. Aham. Eu era apaixonado por hambúrguer. Pô, tinha que ter na sua McDonald's. dieta, com certeza. Então, sabe como o meu nutricionista fez? Ele falou assim: o problema é o. Como é que fala? Tempero, não. Como é que fala? Aquele negócio, ketchup, mostarda. Sim, os Aí ele falou, condimentos, aí ele vai. colocou pão, 3 carnes e alface e tomate. Pra tentar substituir, pra que eu não fosse pro Bob's ou pro Mas, por McDonald's. exemplo, fazendo mais Mas uma há muito tempo, propaganda. tá? Quando eu era pequeno. Fazendo mais uma propaganda. Ketchup mostarda, né? Hoje tem uma marca que é a Heinz. Que não tem açúcar, né? Não, até que o ketchup deles tem açúcar, mas, cara, na minha opinião, é um molho saudável. Você tem Entendi. só ingredientes naturais ali. Você tem um pouquinho mais de sódio, talvez, mas, por exemplo, minha namorada, ela ama ketchup. Ela coloca Eu ketchup também. em tudo. Nossa, eu também. Pô, Eu esse ketchup e ketchup aí pimenta. é um ketchup até que passa, sabe? Porque ele vai ter ali tomate, vinagre, sal, Uhum. e é isso. E um pouquinho de açúcar, talvez. Então, assim, Mas agora tem, cara, na tem diversos ketchup molhos zero, saudáveis. zero Sim, sódio, sim, zero tem. açúcar. Só Tem que sim. custa a sua vida, né? É igual a pizza saudável. Eu indico o Heinz. O Heinz, a mostarda deles é boa também. Então tá, você tá ganhando dinheiro, divide com a Patrocina aí, gente. Heinz. Por favor. A Insider também, Ou que o meu sonho Heinz, é né? Não sei Insider, como cara. No dia que a Insider me patrocinar, eu não vou falar com mais ninguém. Porque a Insider só patrocina podcast foda. Então, Insider, por favor. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Agora, você sabe que às vezes eu fico preocupado, eu acho que eu tenho um pouco de compulsão alimentar? Sabe por quê? Eu consigo seguir a dieta, mas não naquela quantidade. Entendi. Eu tô em casa, sem fazer nada, me dá uma certa ansiedade. Eu acho que eu desconto as minhas emoções na comida. Entendi. Tipo, fazendo mais uma propaganda aqui, Yogo Pro. Eu não consigo pegar só um, só 3. Porque ela é igual Danoninho. A compulsão alimentar, como é que eu entendo? Como é que eu sei que é um caso de compulsão alimentar? Que eu tenho que começar a ficar preocupado. Mesmo sendo magro, tá? Mesmo tendo um corpo... Esses casos, a gente não tem um pouco. Eu tenho um pouco de depressão, eu tenho um pouco de... Ou tem
ou não tem. Entendi. Então, é um diagnóstico um pouco mais simples. Então, compulsão, ela envolve casos, assim, de refeições extremamente amplas, Uhum. com misturas, às vezes, muito bizarras, com uma quantidade, assim, absurda mesmo de comida, associado a um pós Então. com muita tristeza, com Sério? atos compensatórios e Entendi. tal. Então, Entendi. É uma coisa mais séria, né? é uma coisa. O que você pode ter, aí, buscando, assim, identificar esse meio termo, porque o seu caso, por exemplo, é muito comum. Eu, por exemplo, tenho um pouco do seu caso, Uhum. de às vezes comprar uma caixinha de bombom e, pô, É. comer a caixa inteira. Aham. Eu, por Eu- exemplo, se eu vou comer McDonald's, não consigo comer só um. E ainda Exato. tenho que comer o doce, porque eu tô cheio do salgado, Sim. mas não do doce. Então, hoje tem dentro dos transtornos alimentares, né, tem o que a Aham. gente chama de comer transtornado, que acaba sendo uma impulsividade a mais com a comida do que o normal. Uhum. E isso muitas vezes é resolvido com estratégia nutricional. Então, Uhum. você pode montar uma estratégia que vai ajudar a pessoa a controlar aquilo. Então, se você tem uma pessoa, por exemplo, que gosta de comer muito numa refeição, coloca para ela uma refeição no dia com muita comida. Uhum. E coloca uma quantidade para dar aquele estímulo mecânico até mesmo no estômago, que a pessoa às vezes gosta e que ela sente falta. Então, às vezes, com a estratégia nutricional você consegue. Mas também hoje cabem algumas terapias medicamentosas, tem remédios que ajudam nisso. Então, no seu caso, por exemplo, já que você citou o seu caso, se você não está conseguindo seguir a sua dieta, a primeira coisa é revisar a dieta. Será Entendi. que essa dieta realmente ela é suficiente? Ela é adequada para você? Entendi. A dieta tá Boa. boa, tá tudo legal. Não tá conseguindo mesmo assim? Aí vem a possibilidade de uma medicação para te ajudar nisso. E a medicação, ela não quer dizer que vai tomar para sempre também. Ela vai ser usada para te estabilizar e para você consolidar esse padrão alimentar. Uhum. Consolidado o padrão alimentar, você pode fazer o desmame da medicação, que provavelmente você vai conseguir tocar o barco melhor. Tá. A questão da dieta, Igor, você tá falando aí, que eu acho dificílimo dieta, É né, difícil mesmo. não é? Quanto Eu tempo comecei uma hoje, por sinal. sério? Dia primeiro, pô, dia primeiro a gente começa. Quanto tempo que eu sei, por exemplo, que eu preciso modificar a minha dieta, que a dieta não tá adequada porque eu acho que deve ter um tempo para você se Uhum. adequar à dieta, né, Sim. eu acho que isso é importante. Por exemplo, você É. começou uma hoje, você não vai ficar nessa dieta, Sim, vai chegar sim. uma hora que você vai vacilar, É. até você se reeducar. Sim, sim. Mas quanto tempo que eu entendo que essa dieta, por exemplo, ela Uhum. não tá favorável, eu não tô conseguindo? Sim. Entendeu a minha pergunta? Entendi, entendi. Eh, Vamos lá, eu acho Eu que não tudo sabia, velho. eu acho que tudo tem que ter um propósito, né. Então, se você começa a se alimentar bem, você tem uma meta, né. Uhum, Então, por exemplo, qual que é a minha meta? Pô, eu tenho um campeonato de futebol que eu disputo o ano inteiro e tem um campeonato que é um pouco mais importante, que agora em maio eu quero uhum, chegar bem lá, uhum, então essa é a minha meta. uhum, Aí eu montamos uma dieta, se eu perceber que eu estou evoluindo em direção, que eu estou caminhando em direção à minha meta, nesse primeiro, segundo, no caso eu tenho 3 meses mais ou menos, se eu perceber que eu estou caminhando em direção à minha meta, pô, a dieta tá legal, eu estou uhum, conseguindo fazer a dieta e eu estou me aproximando do meu objetivo, tá ótimo. Agora, se eu não estou conseguindo, ou se essa dieta não está me levando para lá, ela tem que ser modificada. entendi. Então, o que eu avalio, basicamente? Essa eficiência da dieta em relação ao objetivo. Uhum, Pô, a gente criou uma meta ali de que a pessoa tem que emagrecer 10 quilos até nos próximos 3 meses. Se uhum, no primeiro mês ela voltou, ela não perdeu nenhum quilo, pô, então tem que mudar. uhum, Ou por ela não estar fazendo, ou por estar fazendo e não estar surtindo efeito, eu acho que cabe uma mudança. Quando a pessoa... Existem intolerâncias que elas podem aparecer no curso da dieta também. Então, às vezes, a pessoa não tem intolerância ao ovo, mas na dieta tem muito ovo. E a pessoa, entendi, depois de 3, 4 semanas comendo aquele tanto de ovo, ela, pô, agora eu tô me sentindo mal com o ovo. Então, você tem que entendi. reajustar essa dieta. Eu acho que esses ajustes, eles são periódicos, importantes e vão de acordo com a eficiência da dieta em E todos os sentidos. e sentir o corpo também, né, o Exato. corpo fala. A medicina integrativa é muito isso, né, cara? A gente, eh,
passa um pouco da responsabilidade para o paciente também. Esse Uhum. autocuidado, essa autoobservação, essa autonomia em relação à saúde, ela é muito importante. Você quer ver um exemplo? Falam muito para tomar água assim que você acorda, Uhum, né? uhum, Você vê que tem, você repõe. uhum. Cara, se eu tomar água, eu fico Mal. mal. E minha barriga já dá aquela. Sim. Eu não, É. prefiro até Assim, água morna, mas assim, o limão funciona, mas a água, entendi, assim que acordar, entendi. tomar uma É. água, Assim, não é uma, rola. é uma boa, é uma coisa legal, mas também isso não é Regra. essencial também. Eu acho que o importante é se manter bem hidratado. Uhum. Agora, de fato, a gente acorda um pouco mais desidratado, a gente passou um tempo ali sem beber água, transpirando, respirando, às vezes foi no banheiro no meio da noite, então você acorda bem desidratado. Principalmente se você for fazer alguma coisa que exija uma performance maior, não é legal você fazer aquilo desidratado. Uhum. Então, o bom é você se hidratar para fazer alguma coisa que você tem que fazer, tanto físico quanto mental. Não tem que ser um copo assim que acorda. Essas regras aí Entendi. não Uma são outra assim. coisa que eu percebi também, polivitamínico, Uhum. que a gente compra em farmácia por conta própria às vezes, né? Sim. Se eu tomar de manhã, cara, me dá um sono, fico mal, Sono. sabia? Juro. Eu tenho que tomar à noite. Eu não me dou bem tomando esses remédios da parte da manhã. Uhum. Esse excesso de vitamina. Sim. Não sei te falar por quê, mas esses polivitamínicos de farmácia, muitas vezes, É. eles não são tão eficientes E fora assim. também que deve ter um monte de vitamina ali que você nem precisava estar Uhum. tomando, né? Exato, e que você às vezes nem vai absorver aquilo, né? É. Tinha um professor que falava, eu não penso assim, tá? Mas tinha um professor que falava que era enriquecer o cocô. Você Uhum. tomar esses polivitamínicos, você tá deixando seu cocô mais rico. Mas é porque Vou observar. quando você passa a entender um pouco mais sobre como funciona, principalmente a absorção de nutrientes, você entende que jogar aquele tanto de nutriente ali juntos, você não vai ter uma absorção tão legal assim, sabe? Melhor você trabalhar com nutrientes específicos de maneira um pouco mais adequada, né? Se pegar, por exemplo, sei lá, o zinco, por exemplo, Uhum. que é um mineral que é muito comum a gente encontrar deficiência. Se você pega num polivitamínico, geralmente vai ter lá óxido de zinco, que é Uhum. um zinco inorgânico que não tem uma absorção tão boa. Uhum. Diferente, e principalmente se nesse polivitamínico também tiver ferro, Uhum. eles vão competir ali na absorção. Então, o ferro e o zinco, não é legal colocar eles juntos numa prescrição, que um vai atrapalhar a absorção do outro e tal. Então, se a pessoa tem deficiência de zinco, você tem que usar, não tem que usar, mas seria mais interessante usar um zinco bisglicinato, um zinco quelado, e de Uhum. preferência longe da suplementação de ferro e tal. Então, tem algumas características bem específicas para Daí a suplementar. importância do seu trabalho, né? Exame de sangue, ser Exato, orientado, exatamente, né? Porque eu acho exatamente. que tá muito na moda, vitamina C, vitamina D, B12, Sim, vitamina K. verdade. O que eu mais escuto falar, cara. Parece que você tem que tomar isso. E E zinco, magnésio, e e magnésio, magnésio, magnésio. e ômega 3. E ômega 3, São coisas realmente fantásticas, tá? Tá. Mas Mas que não pode ser generalizado assim, não. precisa de uma Sim. orientação médica, né? Uhum. Vou fazer algumas perguntas rápidas pra você, talvez algumas coisas que a gente já falou, só pra gerar corte. Tá. Aí você responde o mais rápido que você quiser. Você tem 10 segundos pra responder. Beleza. Valendo, sacanagem. Fala pra gente conceitos fundamentais para uma alimentação saudável e equilibrada. Comer vegetais, entender a quantidade de proteína que você precisa no dia, evitar alimentos que você tem intolerância e 9 gostar da segundos, dieta. sacanagem. Outra coisa, fala pra gente da relação entre atividade física, medicina esportiva e perda de peso. Pô, total, são todos aí irmãos, né? Você falou uma tríade aí, como é que é? Peraí. Atividade física, Aham. medicina esportiva e perda de peso. Fazer uma Atividade associação, uma relação. física, ela vai ser. Você vai conseguir especificar essa atividade física entendendo um pouco da medicina esportiva e esse conjunto é Eu, fundamental eu, para acho que uma, emagrecer. eu acho que uma coisa está muito vinculada à outra também, né? Isso aí é Você, na um. própria clínica, né? Sim, Você tem vários profissionais sim, que vão te sim, ajudar sim, a sim, chegar ao sim, objetivo aí do sim. seu paciente, Exato. né? É, como que a abordagem integrativa pode beneficiar pessoas que desejam emagrecer?
Emagrecimento ele é multifatorial, então são Uhum, diversos fatores que influenciam no processo. uhum. E a medicina integrativa, a abordagem integrativa, vai avaliar esses fatores de maneira individualizada para que gere ali uma harmonia e que eles passem a funcionar a favor do objetivo. É, olhar para o indivíduo, né, Exato, não como um como todo. é, E olhar esses sistemas como um todo e aquela coisa da integrativa também colocar um pouco da responsabilidade no paciente, para que ele também aumente esse autocuidado e essa autonomia em relação à saúde dele. eu sei que você já falou da questão da importância da individualidade, mas se você tivesse que dar algumas dicas práticas e realistas, tá, Tá. para incorporar hábitos saudáveis no dia a dia, que você acha que é indispensável, Aham. não É, importa, é indispensável para todo mundo. sim. A atividade física, ela é fundamental, indispensável e se me perguntar assim, me fala uma coisa, uma só, que é a mais importante de todas. A gente vai ficar entre alimentação, atividade física e sono, né? A gente fica nesse... Mas a atividade física eu coloco ela em primeiro lugar, Uhum. porque ela é uma polipílula. Ela trata todos os seus Polipílula é boa. sistemas. Ela trata a sua parte do sistema nervoso, ela trata a sua parte metabólica, a sua parte hormonal, a sua parte social. E essa atividade física, ela não precisa de ser perfeita e nem muito longa. Então, principalmente aquela pessoa que tá ali, que ela não tá conseguindo mesmo tirar a bunda da cadeira, cara, eu não consigo. 10 minutos. Depois de um mês, 12 minutos. Se você fizer isso no dia, hoje existe o conceito de microtreinos, né? Treinos que a pessoa faz 10 minutos, 15 minutos e que isso já repercute de maneira positiva no metabolismo. Então, a atividade física, seja ela qual for, pelo tempo que puder, eu acho que esse é um ponto importante. Entendi. É, acho que é isso que você perguntou mesmo, né? É. Mas agora eu vou fazer uma pergunta, particular aqui. Cara, você tá falando um negócio assim, né, a pessoa que não gosta de malhar, que não gosta eu particularmente gosto muito de academia, Uhum, mas eu não consigo, ter uma genética que mostre que eu sou uma pessoa que todo mundo pergunta: "Você malha?". uhum. Todo mundo pergunta. Eh, cara, por que mesmo malhando, eu não consigo ter esse resultado de ter um corpo? É genética isso Você ou malha há eu tô quanto tempo errando? já? Pô, um tempão, cara. Quanto tempo? Desde quando eu tenho, sei lá, 16, 17 anos. Pouco. Cara, Sério, tem eu alguma as coisa. perguntas as pessoas falam assim: "Não, toma, eu comecei 3 meses". Porque a minha genética é muito ruim, mas eu Mas você acho que eu tô percebe falhando em isso alguma nos seus coisa. familiares e tal, que realmente o pessoal não costuma ter A minha família não frequenta ninguém, academia. Eu sou o único que frequenta. é, Mas eu percebo que quando eu vou no nutrólogo, por exemplo, quando eu estava com você, eu já comecei a ver alguns resultados. sim, O difícil é você manter o todo, a né. regularidade, Quando você né. começa a trabalhar, É, que aí você tem que levar a marmita. sim, Eu acho que a alimentação, ela é o meu maior é, problema, cara. é. Alguma coisa errada tem, né, em relação É, principalmente à alimentação e ao treino que você faz. é. Talvez é o descanso também, né, você dorme bem, tem um bom descanso Não, e meu tal. sono é horrível. Então pronto, cara. É, achei. Então é um desses É o 3. sono. Certamente um desses 3 aí tá com problema. É. E eles são fundamentais, são os É, não pilares adianta mesmo, né. tomar um remédio pra dormir, né, que dizem que não dá o mesmo efeito, né. Cara, às vezes é necessário, às vezes é importante e é sempre o risco-benefício. Uhum. Às vezes você tomar um remédio para dormir, mesmo que o sono não seja tão adequado, ainda assim vai ser melhor do que se ele não tomar. Claro, claro. Então tem etapas, você Mas não dá o mesmo resultado, né. é relativo. Depende, é Eu tenho individual. paciente, por exemplo, que toma Donarém há 5 anos, que é um indutor do sono, e cara, tá ótimo. Se ele Olha, para Dona de, Areia não conhecia não. se ele para de tomar, ele Vou passa. tomar. Se ele para de tomar, Zolpidem também é um A deles. Zolpidem é engraçadíssimo. Se ele para de tomar, ele fica mal. E ele já tentou, e já tentou da maneira certa, fazer o desmame e tudo, e cara, não dá. Então, agora, no geral, quando o tratamento ele é bem feito, toma durante um tempo e depois para. Porque você começa a trabalhar de maneira integrativa essa parte do sono, medidas de higiene do sono, entender o impacto da luz, por exemplo, no sono, entender Barulho. barulho, entender até hábitos ali relacionados ao sono, entender o ciclo do cortisol, o ciclo circadiano, como que está a sua produção do cortisol de manhã, de tarde, de noite. Então, Entendi. assim, se levar a sério.
por exemplo, no seu caso, o Ah, que faltou pra gente ter um resultado melhor? continuidade, constância. Essa constância que Sentiu a é. direta agora. Constância. O meu problema é a constância mesmo. Exato, exato. Eu acho que pra tudo, por exemplo, para quem está estudando, às vezes o cara É, quer cheguei. um tiro curto ali de pré-prova e tal, mas, cara, é difícil você ter um resultado, né? Vamos fechar tocando nesse assunto, então. Vamos pensar no meu aluno que eu te falei, Sim, que é aquele aluno. Geralmente eu trabalho com esse tipo de aluno, tá? sim. Que estuda manhã, tarde e noite. Uhum, Se deixar, ele me entrega umas 3 redações por semana, porque uhum, ele quer tirar nota 1000, ele quer passar na melhor universidade, uhum, e, se possível, em primeiro lugar. Tem muito disso. uhum. O que me preocupa? Esse aluno se preocupa. A gente já está finalizando. A gente se preocupa. Esse aluno se preocupa em estudar, mas ele não se alimenta bem. Ele Uhum, não faz atividade física. uhum. E aí? E aí isso pode influenciar muito na falta de Nossa, resultado, né? muito, muito, muito. A nossa capacidade cognitiva, ela depende muito da nossa parte nutricional. Uhum, Então, se você pensar lá na bioquímica, né, a turma que está estudando vestibular vai entender bem disso. Lá na bioquímica, na verdade, sim, a bioquímica ela precede a fisiologia. uhum, Então, a fisiologia é como que é o funcionamento. Então, você imagina lá o funcionamento do nosso sistema nervoso, né? A- as comunicações dos neurônios e tal, os neurotransmissores que são fundamentais para a parte cognitiva. Mas esses neurotransmissores, eles precisam de nutrientes para serem uhum, formados e tal. Então aí vem a parte bioquímica, a parte da matéria-prima para serem formados os neurotransmissores, para que isso tenha um funcionamento. A fisiologia é o funcionamento, uhum. mas para alguma coisa funcionar, você tem que ter matéria-prima. Sim. E matéria-prima é a parte nutricional. Então se você pega, por exemplo, uma pessoa que está com alimentação péssima, abusando de café, tomando um monte de café, Guaraná em pó, guaraná em pó e tal, ela vai. fandangos, Exato, ela vai estar. chocolate. Geralmente é por esse caminho que o pessoal vai. Exato, ela vai estar Vai um. com essa fisiologia cerebral toda disfuncional em relação à ansiedade. Se a pessoa está com muito café, ela tem um estímulo dopaminérgico muito maior, então ela vai estar mais ansiosa. A ansiedade atrapalha a fixação, a cognição, o foco. É. Então, tem uma repercussão muito grande. Vou colocar em termos práticos, assim, se você pega uma pessoa que está comendo super mal e que está estudando 8 horas no dia, talvez se ela comesse super bem, ela conseguiria absorver tudo aquilo em 4 horas, em Uhum, 6 horas, se uhum, ela tivesse com tudo muito bem equilibrado, sabe? uhum, Só para ilustrar um pouco o impacto, mas impacta demais. Exercício, mesma coisa. Se você tem um controle de estresse, estudar é uma coisa estressante, né? Você uhum. está colocando um monte de informação ali, e estresse nem digo Imagina sobre manhã, tarde, nervosismo. noite. Exato. Porra, E com o pensamento ainda lá se que eu vai dar tenho que certo ou passar. não. Exato. Então, se você imaginar que é um estresse, você enfrenta um estresse com muito mais capacidade de vencer se você tiver um bom controle de estresse. Uhum, E não tem nada que gera um melhor controle de estresse que o exercício físico. A pessoa que se exercita, ela tem um controle muito maior de situações estressantes do que a uhum. pessoa que não exercita. Ela tem uma possibilidade de ter um sono melhor, por exemplo. Ela tem a possibilidade de... ela vai estar menos intoxicada, porque o exercício também faz parte dessa parte de detoxificação. Então, Não, cara... eu acho bacana você estar falando sobre isso, porque eu tô pensando realmente nos meus alunos, sabe? E aí a galera lida muito com isso, né? Eu tô errando Sim, muito, não não, tô eu, acertando, eu não passei por tô, isso tô tirando uma na boa fase. nota, aí Sim, estuda manhã, tarde e noite. sim. E aí acha que é um problema psicológico. Hoje o pessoal, pô, toma remédio pra Aí caramba vai pro também, né? psicólogo, vai pro psiquiatra. Só que às vezes esquece dessa questão nutricional. Sim. Que aí eu quero dar um exemplo, aí eu posso corrigir, você pode me corrigir, mas eu tenho uma aluna ano passado, tá? Aham. Ela procurou lá de Barra do Piraí, até a Natália Carraro, não sei se você conhece. Não. Ela procurou uma nutróloga. Ela é adolescente, Uhum. né? Não tem nada a ver com perder peso, não. Cara, a nota dela, ela se transformou no colégio. Ela É. começou a fazer vestibular de medicina, ela começou só a tirar notão em redação, 98, Pô, tá 100. vendo, galera? Marque a consulta com o nutrólogo. Não, porque não é só uma questão de melhorar o Mas é, com corpo, de certeza. emagrecer, não é? De ir pra Sim, sim. academia.
Não, e até dessa. É aí que eu queria chegar. Exato. E aí, quando você está bem acompanhado, já está atento a essa parte nutricional, a essa parte de exercício e tal, existem suplementos fantásticos para ajudar na, Sim. na parte cognitiva também. Então, existem fitoterápicos, existem nutracêuticos, né, que são suplementos mais naturais que ajudam de fato na cognição. Eu, por exemplo, faço uso de alguns periodicamente, principalmente em épocas que eu estou um pouco mais focado em estudo e tal. Tem alguns pacientes concurseiros, por exemplo, que eu... Ritalina, sacanagem. Tem a aplicação Brincadeira. dela também. Mas não, Ritalina eu acho que é muito específico ali Tô do, brincando, gente, do, pelo amor de do Deus. TD, TDAH. TDAH, né? E mais que a galera tá usando pra caramba. É, Ritalina, Venvance, é. Stavigile, Concerta, enfim. Mas Essas sério, eu vi anfetaminas uma. aí Quando, pesadas. quando essa minha aluna realmente começou a fazer um tratamento com o nutrólogo, ela mudou, velho. Ela ficou mais Sim, centrada, mais focada. sim. Ela Cara, conseguiu se você aumentar as pegar, notas. sim, você pega, por exemplo, É que eu a acho que falta gente, informação, Igor. sim, A falta, gente fica pensando em algumas coisas. Isso é só para corpo. sim, É só para quem quer um sim, corpo sim, padrão. sim. Vou te dar um exemplo. É, existe um processo no nosso corpo chamado metilação. A Uhum, metilação é um processo natural que em algumas pessoas ela ocorre de maneira insuficiente, que a gente chama de submetilação. uhum. As pessoas que têm essa submetilação, elas geralmente têm dificuldade de ativar vitamina B12, vitamina B9, que são vitaminas essenciais para a nossa cognição, Uhum. importantíssimas para o raciocínio, para a memória, para fixar conhecimentos. Então, e esse polimorfismo genético que atrapalha essa metilação está presente em muita gente. A gente estima aí que mais ou menos 20% ou mais da população tem essa submetilação, tem essa dificuldade de metilar. Então, Uhum. essas pessoas, no geral, precisam de avaliar como está a B12, como está a B9, A como B9 eu está... nunca ouvi falar. É o ácido fólico. Ah, tá. Entendi. A vitamina B9 é o É, ácido fólico. então, aí eu, pra gente E na ter, forma ativa é o metilfolato. entendi. Pra gente terminar, eu queria muito reforçar isso, entendeu? Que eu tenho alunos que estudam pra caramba, você Uhum. vê sangue nos olhos, mas não tem essa preocupação com a alimentação. Muito pelo Sim. contrário. A Vai maioria, na né, cara? cantina dos colégios, come aquele salgado, aquela Coca-Cola cheia de açúcar, e aí É... depois no almoço vai comer estrogonofe, porque eu almoço com eles, todo mundo pede estrogonofe. Aí chega na aula, 3 horas da tarde, todo mundo assim, ó. Morto de Aí sono. come o chocolate, aí com um monte de bala, entendeu? Então, eu acho que não leva. Café, muito café. Café, água, não leva água. Não bebe água. Sim. Pede pra beber água só pra dar uma fugidinha, mas não vai beber água nada. Então, eu acho que é uma questão que a gente tem que se preocupar, a gente tem que tentar Muito, modificar, muito, muito, relacionar a saúde à muito, educação, muito, com que eu certeza. acho que são duas coisas É bem importantes. fundamental, é fundamental. E talvez isso faça com que essa etapa não seja tão difícil, né? Porque, pô, cara, né? Eu lembro da minha época de vestibular, eu tive uma herpes no meu rosto, que aquilo tomou uma proporção Não, gera enorme e aquilo ansiedade. podia ter me dado. Hoje eu conhecendo o que que é a herpes e tal, principalmente quando é um quadro mais agressivo, que podia ter me dado Não, problema cara, sério. Então, eu tenho caso de aluno desmaiando na sala, eu pois tenho é, caso cara. de aluno extremamente com crise de ansiedade, com agressividade, às vezes chorando Sim, do nada, sim, sim. entendeu? E aí na É nossa complicado. época ainda tinha, nossa época, né? A gente tá mais velho e tal. Eu então, Nossa, na nossa época a gente não tinha, a gente tinha tinha uma pressão, né, normal, mas eu vejo hoje a turma com uma pressão muito maior com essa uhum, história de rede social e tá uhum. todo mundo sabendo da vida de todo mundo A e comparação, né? cara. Você tem que se Então hoje comparar, ainda tem isso não comparar com os outros. pesado demais e isso desgasta ainda mais É. a cabeça da turma. E essa febre de certos professores ficarem postando redação nota 1000, redação acima de 900. Isso gera um probleminha também, né, JP? Eu tenho que conversar com você. Querido, muitíssimo obrigado pela Valeu, sua eu que agradeço o presença. convite, foi ótima a Foi nossa conversa. ótimo. Tamo junto. E a galera, se um aluno meu, alguém quiser te procurar para fazer tratamento com você, como é que faz? Suas redes É, sociais? pois é, eu atendo aqui no Rio numa clínica chamada Nutrindo Ideais, que é uma Uhum, clínica multidisciplinar, bem bacana. A gente tem a nossa sede em Ipanema e tem
ali na Sadoc de Sá, perto da Lagoa, e tem também a unidade da Barra, que é no Downtown. Uhum. Mas eu acho que assim, pela minha rede social é o mais fácil, né? Que é @Igor com H. Isso é importante, É. H-I-G-O-R, é quase um Raigor. @Igor F de Faca Vieira. Manda mensagem lá que a gente cuida de vocês. Show de bola, então. Beleza? Falou então. Mas para fechar mais um pouquinho, uma coisa. O meu aluno, reforça isso, por favor. O meu aluno, ele quer passar no Enem e vai te procurar. Aham. O que que ele pode encontrar? Que tipo de ajuda ele pode encontrar na sua clínica? Bom, eu vou entender como que tá a saúde dele. Eu Uhum. acho que esse é o primeiro ponto e o mais importante. Entender se existe alguma deficiência nutricional que está impactando no raciocínio, na memória, na cognição, Fazer na fixação. exames. E isso através de exames, através de um recordatório alimentar, entender como está a alimentação. Isso a gente já presume que tem determinadas deficiências. E entender também as expectativas, qual que é a principal queixa. Eu acho que uma coisa muito importante é a gente tratar a queixa, né? A causa, né? E a queixa também, às vezes a pessoa vai lá, ela se queixa de uma coisa, e aí às vezes o médico, o nutricionista fica, não, mas você tem, não, mas espera aí, mas eu quero resolver isso. Então, eu estou disposto a resolver a queixa, entender o porquê daquela queixa, e lógico, junto disso, observar as alterações também para ajudar no âmbito integral da saúde. Show de bola. Então, espero que os meus alunos não só estudem tanto, né? Quer dizer, Sim, continuem estudando tanto mas assim, se cuidem. mas se cuidem, que é o mais importante. Falou, Valeu, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Tchau, tchau. Até o próximo. Valeu, querido. valeu, obrigado. Tamo junto. Tamo junto.